você pudesse voltar no tempo, tem alguma amizade que os seus pais teriam vetado, olhando para trás? Você acha que eles estariam certos ou não de vetar essa amizade? É a pergunta do dia e você pode participar também opinando sobre esse assunto. Até que ponto os pais podem ou devem interferir na escolha dos filhos, seja na escolha das amizades, da profissão ou relacionamentos? Essa é uma questão delicada que envolve valores, expectativas e que gera muitas vezes conflitos. Para entender melhor os limites dessa interferência e como manter um equilíbrio saudável, eu recebo a psicóloga Flávia Martins. E você que nos acompanha também pode participar. Flávia, boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no Ver Mais hoje com você. E você que trabalha diretamente com crianças e adolescentes, esse é um tema que costuma passar pelo consultório? Costuma, com muita frequência, é um assunto que abrange muitas dimensões quando a gente fala em desenvolvimento de crianças e adolescentes, que é o meu foco, mas vem com muita frequência a preocupação dos pais em como agir e de que forma se vai impactar ou não o futuro desenvolvimento dessas crianças. E na sua visão, como que os pais podem ou devem interferir? Até que ponto que eles podem ir? É extremamente importante a atuação dos pais, do pai, da mãe, do cuidador, da pessoa próxima, para que esteja sempre acompanhando o processo de desenvolvimento daquela criança. A primeira fonte de socialização dessa criança é na família. Então não adianta muitas vezes eu querer que o meu filho tenha um bom relacionamento na escola com os amiguinhos, se dentro de casa ele vive um relacionamento conturbado com os pais. Então um relacionamento de amizade, de respeito, o vínculo afetivo, o apoio emocional vem de casa. E a partir do momento que ele se sente desenvolvido e ele vai se desenvolvendo e crescendo, ele amplia, ele expande essa visão de relacionamento interpessoal na escola. E o que você diria para os pais, mães, responsáveis que têm medo de deixar o filho fazer suas próprias escolhas? É importante sempre ter aquela liberdade vigiada, Então a gente precisa sim permitir que os nossos filhos tenham liberdade, façam suas escolhas. A gente não deve escolher pelos nossos filhos, mas deve existir um apoio emocional para que as nossas crianças e adolescentes não se frustrem lá na frente. Então, a partir do momento que a gente tem algumas dimensões que a gente pode identificar no processo de desenvolvimento da criança, onde eu posso perceber alguns sinais de que o meu filho está tendo amizades tóxicas ou não. Porque hoje em dia a gente vê muitas crianças que muitas vezes também sempre culpam os colegas, E tem uma tendência, na grande maioria dos pais, a acharem que os filhos sempre são as vítimas. Acha que o alecrim dourado é o filho dele. Exato. Uhum. Então, assim, não existe vítima, não existe vilão, não existe salvador. Existe, sim, crianças com temperamentos diferentes. Então, existe aquela criança que tem um temperamento mais dominante, uma criança mais extrovertida, uma criança mais introvertida, mais paciente. E o papel do pai é o quê? Dar apoio emocional para que essa criança saiba se posicionar, para que ela aprenda a lidar com culturas diferentes, valores diferentes. Afinal, somos seres humanos imperfeitos. Então, a gente está sempre em busca de melhoria, de tentar ser pais melhores, cuidadores melhores. Então, é importante, sim, prestar atenção nos relacionamentos que o meu filho está desenvolvendo. Se tem aquele coleguinha, às vezes, que pratica muito bullying, é um ponto de atenção, Será que vale a pena? Será que esse bullying está impactando no desempenho escolar do meu filho? Será que as escolhas do meu filho estão decaindo, estão tendo escolhas negativas, num relacionamento às vezes ficando excluído, não se sente pertencendo àquele grupo? Então, tudo vai girando, e acaba interferindo no desenvolvimento dessa criança e adolescente. Flávia, uma vez eu entrevistei uma mãe que o filho passou em 5 universidades de medicina e ele não sabia qual curso escolher de tantas oportunidades. Eu perguntei qual que era o segredo, O que ela fez para conseguir aquele resultado com o filho? E ela falou o círculo de amizade.
O circo com quem ele anda, todos querem estudar, todos gostam de estudar, então isso ela não precisava impor. Então, inconscientemente, ela vai se encaminhando, né? Agora, mas tem uma outra questão que muitas vezes os pais projetam na criança a ideia que tem da família dos adultos. Fulano é filho, essa criança é filho de fulano, fulano não presta, não quero que você tenha amizade com ele. Como lidar numa situação como essa? Exato. É importante que, assim, as amizades, por exemplo, ali voltando à questão da medicina, sim, é importante ter amigos que busquem esse desenvolvimento, que tenham uma busca pela parte cognitiva, porque isso vai sim influenciar o meu jovem, o meu adolescente a buscar também, né, a ter um desempenho escolar bacana. Com relação... Desculpa. Não, eu fiz realmente 2 comentários, mas aproveitando esse comentário, porém também tem que cuidar com a comparação, né? Porque às vezes no grupo alguns vão se destacando mais e a criança também, o adolescente, pode se sentir menos também por não estar acompanhando o mesmo ritmo. Isso, então, por isso que é importante ter o apoio emocional e que os pais também sempre estejam em constante acompanhamento daquela criança, mas que oportunizem o crescimento dele para que ele tenha as suas próprias escolhas, que ele consiga escolher. E se tem alguma amizade que de repente o pai ou a mãe considere tóxica, é importante que esse pai e essa mãe acompanhem mais de perto. Chame um amiguinho para ir em casa para que acompanhe o comportamento daquele colega, para ver se de repente ele é desrespeitoso, para ver se de repente ele tem um comportamento inadequado, para ver se tem alguma fala às vezes que pega, né? Enfim, a percepção do pai e da mãe estando acompanhando, né, de perto esse relacionamento, essa amizade, é muito importante para que depois, no off com o filho, ela possa dar o direcionamento adequado, mas fazendo com que a criança entenda e não simplesmente impondo. Hoje existe também uma inversão de papéis que está muito na moda, essa questão da mãe ser amiga, do pai ser amigo, né? E até onde vai essa permissividade? Então a gente precisa entender que nós precisamos sim ter um relacionamento de amizade, de confiança com os nossos filhos, mas a permissividade vai até um ponto. Eu preciso sim ser uma mãe muitas vezes com autoridade, né? Porque até os 25 anos a criança faz a transição para a vida adulta e ela forma a sua identidade. Então dos 0 aos 6, dos 6 ao 12, que é a vida escolar, dos 12 aos 18, são pontos que vão marcar na formação da identidade dela ao longo do processo do desenvolvimento da vida adulta. Flávia, eu dirigi muitas minhas perguntas aos pais, mas para os filhos que se sentem, às vezes, assim, muito... os pais interferem muito na vida. Começa lá na amizade na escola. Quando vê, já está querendo definir as amizades no trabalho. Quando vê, já quer até já escolher um namorado, né, nos relacionamentos. Para os filhos, como lidar então com os pais que interferem muito? Então, os pais precisam entender que os filhos a gente não pode botar numa bolha de cristal, né? Eles precisam ter oportunidade de crescimento. E para esse filho que talvez se sente sufocado pelo pai, pela mãe e por tantas intervenções, talvez desnecessárias, é importante que essa criança, esse adolescente tenha uma conversa, né? E aí, o quanto é importante ter um diálogo, ter um relacionamento aberto, onde você pode, sim, ter um vínculo com seu pai, com a sua mãe e falar de problemas, de assuntos variados, para que aquela mãe possa entender a necessidade daquela criança. Então, se não tá bacana, olha, mãe, eu não tô gostando dessa situação por causa desse jeito, né? E vai posicionando, vai colocando os pontos que talvez faça mal para aquela criança e que pode prejudicar no desenvolvimento dela. E cada vez mais, se a mãe interfere, cadê a autonomia desse jovem, né? Cadê a tomada de decisão? Como que ele vai se frustrar? E, enfim, então a criança precisa se frustrar, mas ter o apoio da mãe aqui atrás, né? Não a mãe vir tomar decisão para a criança não se frustrar. Então, existe sim esse papel, né, de muitos pais, mas é mais no sentido de querer proteger e aí vem o excesso, né? Acaba vindo esse excesso de proteção. Perfeito, é sempre por amor, né? Quem é pai e mãe sabe, nós na condição de filhos também e de repente não entendemos quando os nossos pais fizeram isso, mas é sempre por amor. Mas hoje em dia o que mudou foi essa possibilidade de diálogo, né? Que há uns anos atrás não tinha. Não tinha. Chegou uma pergunta que, assim, de alguma forma está relacionada também na relação pais e filhos. Quando entre pai e mãe, né? A mãe, minha filha, o pai não deixa sair. Ela
fala até para a filha inventar uma mentirinha para o pai para poder sair. Até que ponto isso pode estar interferindo também no desenvolvimento desse jovem? É bem importante essa pergunta porque o casal ele precisa estar alinhado nas suas decisões. Então, onde existe um pai e uma mãe, se os dois são casados e moram dentro da mesma casa, eles precisam entrar numa opinião única para que aquele jovem perceba que existe uma relação saudável. A partir do momento que eu digo não, meu marido diz sim, vira uma bagunça e aí quem é que tem a autoridade? Então sempre sai uma figura prejudicada, né? A figura materna, a figura paterna acaba perdendo aquele senso de autoritarismo. Então é importante que os pais eles entrem num consenso e antes de pontuar ali o filho, né? Porque sempre, eu já fui jovem, eu pedia pro meu pai, deixa, mãe, deixa, né? E um não deixava, a gente tenta, é normal. Mas é importante que os pais eles tenham esse consenso e esse discernimento de que um dizendo sim e um outro dizendo não, não é bacana, né? Acaba prejudicando o adolescente. Doutora Flávia, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. É um assunto que a gente viu que rende bastante, de repente podemos retomar em outro momento. Muito obrigada. Muito obrigada eu pela oportunidade. Obrigada.